Aloha e bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a mais uma Análise Dispersa. E hoje nós falaremos sobre... Dudu! É tu! Sim, Ed, Edd and Eddy, ou como ficou conhecido aqui, Dudu e Edu. Também conhecido como o último cartoon da década de 90 e que eu também vejo como a fonte de alguns dos melhores memes que eu já vi. Criado por Danny Antonucci e produzido, obviamente, pelo Cartoon Network em parceria com o estúdio de animação a.k.a. Cartoon, este direto do Canadá. Estreando no dia 4 de janeiro de 1999 e aqui no Brasil em 9 de abril, tendo um total de 6 temporadas e 131 episódios. E do que se trata? Acompanhamos 3 garotos chamados Eduardo, e que por isso são apelidados de Dudu e Edu. Durante as férias de verão, os 3 estão constantemente buscando um jeito de conseguir dinheiro das outras crianças do bairro, normalmente construindo algo para assim comprarem balas de caramelo. São enormes, maciças e que, vamos admitir, todos já quisemos provar. E é isso. Nada além disso. Sim, nas temporadas mais à frente tem alguns episódios que ocorrem na escola deles, mas eu pessoalmente não acho tão bons assim. Acho que não dá tanta liberdade assim pra eles irem longe nas ideias. Mas como a ideia é basicamente apenas um conceito, o que vem para deixar as coisas mais interessantes? Os personagens! E assim, por parecer que grande maioria não se importavam muito em relação à dublagem original e a daqui nos vídeos que eu fazia, eu resolvi que tocaria apenas nesse assunto em vídeos onde fosse mais necessário. E esse, sem dúvidas, é muito necessário. Porque os dubladores, principalmente o trio protagonista, é lendário. Eu inclusive tenho muita dúvida em decidir qual trio é melhor, eles ou das meninas superpoderosas. Que inclusive, se vocês quiserem, tem até um documentário da dublagem de Dudu e Edu. Eu vou deixar aqui na descrição caso queiram ver. Então, sem mais delongas, começamos com Ed, ou Du, dublado no original por Matt Hill e aqui brilhantemente pelo sempre divertido Clécio Souto. Depois eu falo mais sobre isso. Ele meio que pode ser definido como todo de músculos, nada de cérebro. Assim, ele claramente não tem músculos, mas a força dele, minha nossa! Constantemente usado como burro de carga, /cobaia, objetos em geral pelos outros dus, mas que não parece se importar. Não gosta de tomar banho, fede para dedéu, ama quadrinhos e filmes de terror, às vezes atrapalha alguns planos dele sem querer e é muito carinhoso e animado. Tem uma estranha obsessão por galinhas e uma força descomunal, sendo um dos, se não o personagem mais forte do desenho. E agora voltando para falar sobre a dublagem do Clécio, é impressionante o que ele fez. Que assim, alguns dubladores fazem o que é chamado de caco, que é deles adicionarem coisas próprias nas falas dos personagens. E ele fez isso tão bem que algumas das frases mais divertidas e que mais representam o Du não existem no original. Nem do eu, bonitinho, galinha com quiabo, é tudo do Clécio. E isso é simplesmente fantástico. O trabalho dele foi brilhante. Depois disso temos Ed Double D, ou como ficou aqui, Dudu, dublado no original por Samuel Vincent e aqui por Luiz Sérgio Vieira. É basicamente o oposto do Du. Oposto do Du. Gente, eu vou ter muito problema com pronúncia nesse vídeo. É o mais inteligente, certinho, metódico, gentil, educado, fraco e até mesmo meio fresco. Tem uma sede e paixão por conhecimento e uma capacidade MacGyver violenta a ponto de fazer as coisas mais mirabolantes possíveis com simples objetos. De verdade, Donatello tem uma competição brava com esse aí. Também tem o detalhe de que isso aí na cabeça dele não é o cabelo dele, é um gorro. E nisso, de tempo em tempo, eles trazem meio que a piada de que o Dudu esconde alguma coisa dentro desse gorro. E sempre busca manter isso em alto sigilo. Que é um toque bem interessante, que inclusive pela expressão do Du e do Edu, quando eles vêm por baixo do gorro do Dudu uma vez, mostra que não é algo muito comum. Mas, partindo pro próximo, por último dos 3 nós temos Eddy, ou Edu, dublado no original por Tony Sampson e aqui por Ricardo Juarez. E vamos admitir, por mais que hoje possa ser meio óbvio, na época era surpreendente pensar que essa voz é a mesma do Johnny Bravo. Assim, o Dudu pode ser o mais inteligente entre eles, mas o Edu provavelmente é o mais esperto, sempre bolando novas formas de conseguir dinheiro, até algumas não muito éticas, constantemente tentando passar a perna nos outros. Ele é irmão mais novo do antigo dono da rua, por assim dizer, que todos, inclusive ele, temem. Se acha pra caramba e possui uma ganância gigantesca, chegando até mesmo a abandonar princípios, qualquer um que ele tenha alguma possibilidade de ter, para conseguir dinheiro ou, é claro, balas de caramelo. E agora passamos para as outras crianças do bairro, que eu vou falar só dos dubladores aqui. Primeiro Kevin,
dublado aqui pelo mito Alexandre Moreno e de vez em quando pelo Duda Espinosa. Mas vou admitir, eu nunca imaginaria que era o Alexandre Moreno fazendo essa voz. Mas vamos lá. Meio metido, exibido, popular. É um pouco difícil, inclusive, explicá-lo, pois às vezes ele é meio babaca com geral, mas em outros momentos ele é mais protetor com os outros em relação aos Dus. Ou até mesmo em um momento ou outro ele mostra saber como passar a perna nos outros. Mostra ser mais desconfiado em relação às artimanhas dos Dus, até chegando a acabar com os planos deles, e mostra inclusive uma grande antipatia por eles. Talvez um pouco menos pelo Dudu, e pra caramba pelo Edu. Também tem uma bicicleta da hora, e é filho de um dono de uma fábrica de bala de caramelo, dando assim pra ele uma vantagem de vez em quando em relação aos Dus. Depois nós temos Naz, dublado aqui por Silvia Salusti, a queridinha do bairro, amada por todos os garotos, que sempre que há necessidade de interação com ela, todos começam a suar pra caramba e não saber o que dizer. É a mais madura e gentil entre as crianças do bairro, chegando até mesmo a servir de babá algumas vezes. E tem momentos até que ela mostra ter bons conhecimentos pra idade dela, mas em outros que ela mostra ser um pouquinho ingênua demais. Mas no geral, olhando tudo isso, acho que é compreensível dizer porque ela é tão amada. Logo depois nós temos Sarah, dublada aqui por Yara Rissa. Sim, até mesmo a Florzinha veio parar aqui. Mas voltando pra Sarah, eu já digo, tenham medo. Tenho muito medo. Sarah é a irmã mais nova do Du. E pode-se dizer que a força na família é hereditária. Possui um pavio quase negativo de tão curto, e quando ela se zanga, ossos serão quebrados e sangue será jorrado. Bruta, escandalosa e muito chata. Não tem problema de chantagear seu irmão mais velho, tem uma quedinha pelo Dudu e é a melhor amiga do Jimmy. E por falar nele, dublado aqui por Caio César, que Deus o tenha, grande dublador, já deixo isso bem claro. Mas quanto ao Jimmy, praticamente o oposto da Sarah. Prefere andar com as meninas, se machuca fácil, cheio de aflições. Assim, resumindo, ela é muito fresco. Mas sabe aquela frescura tão grande que chega a irritar? Esse personagem traz isso em um level extremo. E basicamente essa é a definição dele. Bem ingênuo no geral, mas já aviso, não o subestimem. E depois nós temos Rolf, o filho do pastor. Também dublado pelo Luiz Sérgio Vieira. Sim, dois personagens às vezes juntos e ele consegue fazê-los bem distintos. É filho de imigrante de primeira geração de origem indeterminada, mas cheio de costumes muito estranhos e muito hilários. Trabalha com a família em uma fazendinha ao lado de sua casa e é líder de um grupo de escoteiros formado também por outros garotos do bairro. Ele tem orgulho de sua origem e seus costumes, gosta de falar de si na terceira pessoa e não tem problema de se aproximar dos Dus. Simplesmente não parece guardar mágoa deles. E entendam, Rolf é bem gentil, amável, amigável e busca ajudar. Mas nunca, eu repito, nunca o irritem demais ou desrespeitem sua cultura. Senão vocês aprenderão um novo significado de dor. Também temos Johnny, dublado aqui por Felipe Drummond. Sim, a dublagem corre na família. E o que eu posso falar sobre ele? Johnny é um garoto especial. Bem ingênuo, inocente, crédulo. Normalmente é zoado pelo Edu e alguns outros pelo tamanho da cabeça dele, sendo chamado de cabeça de melão e coisas do tipo. Mas parece não se importar muito e não tem dificuldade em perdoar e esquecer. Principalmente esquecer. E ele também é um pouco difícil de explicar. Por alguns momentos ele parece ser bem amigo dos outros do bairro, até participando dos escoteiros também. Mas em outros momentos parece que ele tem facilidade em irritar os outros, em níveis bem altos, levando alguns até mesmo à loucura. E é meio que isso. E depois disso temos o melhor personagem do desenho. Não, um dos melhores personagens que já existiu. Um personagem simplesmente épico. Todos os seus diálogos são únicos, sua personalidade é inconfundível. Ele é épico. Seus dubladores em todas as línguas foram escolhidos a dedo. Tanto que eu e todos os outros sites que revelam dubladores escondemos a informação de quem são aqueles que o dubla para dar a chance aos outros dubladores. Pois vamos admitir, apenas eles seriam usados se as pessoas soubessem quem são. Falando coisas grandiosas, em tons que muitos sequer percebem. Um personagem único, brilhante, maravilhoso, que palavras não conseguem descrevê-lo bastante. E ele apenas pode ser definido pelo seu nome. O nome épico que é Plank. Sempre sabendo o que dizer ou fazer, com conhecimentos além da compreensão dos outros, mas ainda assim humilde o bastante para andar com Johnny. Conosco podemos dizer que está tomando conta dele. Sempre com frases memoráveis, agindo nos momentos mais propícios, com seu sorriso enigmático, olhares que parecem penetrar a alma de quem assiste.
repleto de mistério e profundidade, além de todo o simbolismo por trás dele. Quem é Plunk? O que ele faz lá? Qual o seu propósito? Sua história? Algum dia saberemos? Ficaremos para sempre sem saber? Ou será que ele está nos contando isso em todo momento? Genial! E assim, o desenho não tem exatamente vilões. Na verdade, de certa forma, pode-se dizer que os Dus, principalmente o Edu, são relativamente os vilões. Mas se for para escolher alguém, nós temos aqui, é claro, as irmãs Kankers. Sim, Lee, Mei e Marie, dubladas respectivamente por Nádia Carvalho, Natália Duarte e Naira Amorim. As três moram no Parque dos Trailers, são temidas por todas as crianças do bairro, causando terror a todos, principalmente aos Dus. Mas não pelos motivos que vocês provavelmente estão pensando. Sim, elas na verdade possuem meio que uma paixonite pelos Dus, constantemente forçando-os a serem seus pares românticos, principalmente contra a vontade deles. Com a Mei preferindo o Du, a Lee o Edu e a Marie o Dudu. Que, agora que eu parei pra pensar, Dudu acaba sendo o que mais se dá bem por aí, hein? Que isso. Mas voltando pras Kankers, meus pensamentos sobre elas são um pouco confusos. Por um lado, episódios voltados pros Dus tendo que se virar com elas são ótimos. E alguns momentos que elas aparecem também. Mas quando o episódio tá dando tudo certo pros Dus, pra variar, ou tá bolando uma boa ideia de criatividade no que eles estão fazendo, elas costumam aparecer e aí simplesmente tudo isso parece declinar um pouco. Mas é isso, e quanto às considerações finais, Dudu e Edu, ao meu ver, é um desenho que não dá pra adaptar pra atualidade. E eu não digo isso de forma ruim. A ideia do desenho funcionava bem para sua época, e que é muito diferente da atual, trazendo toda a criatividade em criar muitas coisas através de outras, como funcionam os planos dos Dus, que vamos admitir, em uma versão atual eles estariam apenas criando novos aplicativos de celular para vender. Mas no geral, uma das coisas que eu mais amo em Dudu e Edu é sua comédia física. Quer que eu faça silêncio? Quem tá aí? Quem tá aí? Para, tá doendo! Papai Noel não sabe de nada! Nunca diga isso, Edu! Deixa eu ver! Meu cavalo, meu cavalo! Cada personagem é bem único e bem bolado. E também comentei na segunda parte do Bob Esponja que Dudu e Edu é um dos exemplos de desenhos de comédia grotesca que deu certo. Acredito que é porque a gigantesca maioria eles concentraram no Du. Mas no geral, e até mesmo no Du, de vez em quando, é encaixado do jeito certo. Mas resumindo, esse desenho é apenas pra quem quiser rir. Não tem profundidade nenhuma, nenhuma reviravolta ou coisa do tipo, são apenas várias situações diferentes e a gente vendo esses personagens passando por elas. Mas a forma como eles fazem isso é maravilhosa. Inclusive, pra quem quiser assistir, tem os episódios soltos aqui no YouTube direto. Algumas pessoas até tentaram colocar as temporadas completas aqui, mas infelizmente parece que os vídeos estão sendo retirados do ar. Mas, então, quem viu tudo isso que eu falei e achou interessante, eu sugiro comprar umas balas de caramelo, proteger a sua carteira e se preparar para mais uma das loucas situações com Dudu! Edu! Bom, então é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de avaliar, comentem, sugiram novos desenhos para analisarmos aqui, se inscrevam no canal para novidades, curtam a nossa página no Facebook, tá na descrição, e até a próxima. Eu sou John Juiz das Eras, e aloha!